Olá, eu sou o Osmar e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Olha só, hoje eu estou aqui para te falar quais são as características de um tipo 5 do Eneagrama. As pessoas do tipo 5, quando criança, passam por uma dor ou por um trauma e eles desenvolvem o medo, que é o medo de ser inútil, de ser incompetente. E daí, por conta disso, desenvolve então um desejo fundamental de ser competente. O problema é que isso descamba em especializações inúteis. O tipo 5 é uma personalidade que faz parte da tríade mental do Eneagrama. O que isso quer dizer? Os mentais, eles lidam com o medo. Então, como é que o tipo 5 faz para lidar com medo? Ele tem a energia voltada para dentro. Enquanto o tipo 7 tem a energia voltada para fora, a do tipo 6 oscila, a do tipo 5 é para dentro. Então, o que ele faz? Ele é extremamente racional, extremamente lógico, aí ele cria estratégias para que ele não passe por situações em que ele vai ter medo. Então, eu vou falar mais para frente, ele evita muitas das interações sociais, por exemplo. E daí o tipo 5 ele acaba se tornando um introvertido. Por quê? Porque daí ele não tem tantas interações sociais e é óbvio que daí ele não vai passar por tantas situações que oferecem perigo ou que ele vai sentir medo. O tipo 5 é um grande buscador de conhecimento e objetividade. São aquelas pessoas que geralmente são mais quietas, mais tranquilas, que elas ficam no cantinho delas, só observando. Por isso que um dos nomes do tipo 5 é observador, ou analítico, ou investigador, porque geralmente são aquelas pessoas que ficam paradinhas observando. O tipo 5 ele busca privacidade e autonomia. Ele gosta de fazer as coisas dele no lugar dele e ele gosta de ter autonomia, ou seja, ele gosta de ser autossuficiente. Ele se vira sozinho com as coisas dele. Tipo 5 não gosta muito de dividir suas coisas, que as pessoas fiquem tocando nele, que as pessoas emprestem coisas dele. Não. Tipo 5 ele gosta de ficar quietinho no cantinho dele, ele se vira sozinho. Então, ele toma várias atitudes para que realmente isso aconteça, tá? Então, como eu disse antes, ele é mais introvertido. Então, geralmente, o tipo 5, ele não é de falar muito. As raras vezes que o tipo 5 fala muito é porque alguém está falando de algum assunto muito importante, um papo cabeça de alto nível. Tipo 5 ele não perde tempo falando de besteiras, de coisas fúteis, jogando conversa fora. No máximo ele vai ficar quieto, fingindo que está te ouvindo, mas na verdade ele está na cabeça dele pensando em várias outras coisas. Porque é claro que ele se concentra nele mesmo. E a grande busca do tipo 5 são de coisas mais complexas, de entender os conceitos, de entender qual é a lógica por trás de tal coisa. Então, por conta daquela busca por ser mais útil, por ser competente, ele acaba estudando coisas que não precisava. Ou seja, do nada, acordei. Ah, como é que funciona um acordeão? Aí ele vai lá e estuda como funciona. Só que, diferente do tipo 7, que ele sabe um pouquinho de cada coisa, o tipo 5 aprofunda, ele estuda a fundo as coisas. Geralmente ele vai lá, ele lê um livro até o final, ele vai para um blog, ele entra num site, ele estuda, ele realmente quer entender todo o conceito. O grande problema é que o tipo 5 normalmente não usa esse conhecimento. Ele tem dificuldade de falar. Ele acredita que as pessoas não vão entender. As pessoas não vão ser capazes de entender o tão alto nível, tão alto grau de conhecimento que ele tem. Então, por isso que essas especializações acabam sendo inúteis. O tipo 5, sendo extremamente mental, ele tem uma característica que se chama centralidade, ou seja, ele vive na mente dele mesmo. E daí uma maneira dele se defender do mundo é ele fazendo algo que se chama resignação. O que é? Ele só não se importa. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo por aqui, mas ele está tão focado nele, na mente dele ou no estudo dele, que ele não está vendo o que está acontecendo. E realmente ele não está. Não é uma coisa consciente, assim, ah, vou fingir que isso não existe. Não. Ele está tão acostumado a passar por isso que ele está na mente dele. É muito comum, tipo, o 5 tá aqui na dele, aí você tá falando com ele e não tá te ouvindo. Aí você chama o fulano, ele, hã? Entende? Ele está tão focado na mente dele, com tantos pensamentos rondando, criando tanta teoria,
que ele não percebe coisas que estão acontecendo em volta. Então isso é muito comum de acontecer com o tipo 5. Ele tem um medo do envolvimento, ele tem um medo de ser dominado, de perder os recursos, de perder tempo. O tipo 5 ele é muito apegado ao tempo, né? Ele acha que ele não vai ter tempo. Então ele acaba tendo medo dos relacionamentos. E aí então ele cria um distanciamento emocional. É como se ele não estivesse sentindo. É como se ele diminuísse os sentimentos dele e aumentasse a percepção mental, por exemplo. Acho que já ficou bem claro que o tipo 5 está na mente. Ele resolve os problemas com a mente. Então ele cria uma lógica, ele pensa no que fazer, no que falar, no que tal. Só que geralmente ele não faz, mas ele está pensando e criando na cabeça dele tudo que ele vai fazer, o que ele poderia fazer. E fica nesse jogo. Bom, o mecanismo de defesa do tipo 5 é a isenção emocional. Então ele realmente faz tudo isso que eu te falei. E é um grande mecanismo de defesa dessa personalidade. A paixão do tipo 5 é a avareza. O que é a paixão? É como o sofrimento de Cristo. Ou seja, a paixão de Cristo, né? O sofrimento. Então a paixão é a avareza. Em que sentido? Em todos. O tipo 5 ele é econômico até em palavras, até em sentimentos. Então geralmente o tipo 5 são aquelas pessoas mais quietinhas, são aquelas pessoas mais na deles e eles economizam em tudo. Então geralmente ele usa um tênis até rasgar, ele usa geralmente, entende? Aquela roupa até ficar velha mesmo, ele é muito apegado, ele não sai gastando, esbanjando, ele é bem acomodado, ele é bem na dele, bem tranquilo, bem econômico. Então, por isso, o contrário da paixão é a virtude. A virtude do tipo 5 é o desapego. O desapego a essas crenças, o desapego a essa quietude, a essa solitude, a esse negócio de ficar muito na dele. Então, ele desapega, ele aprende a desapegar das suas coisas. Por exemplo, um tipo 5 geralmente tem alguns objetos que ele jamais empresta. Às vezes é um celular, às vezes é um bichinho de pelúcia da infância. O tipo 5 ele tem esse apego muito grande às coisas. Então, a grande virtude, uma parte da evolução do tipo 5 é aprender a desapegar disso. Bom, e como eu venho falando em outros vídeos, a partir de agora eu vou te falar características de um tipo 5 mais evoluído. Então, níveis mais evoluídos de consciência. Bom, o tipo 5 ele tem uma tremenda percepção e compreensão das coisas. Ele consegue ver vários pontos de vista. Claro, como ele é um observador e mental, ele consegue fazer isso. É como um Sherlock Holmes, entende? Ele fica na mente, ele consegue ver tudo de vários ângulos diferentes e entender a parada toda. Claro que eles são extraordinariamente observadores e eles conseguem perceber pequenas mudanças, coisas sutis que outras pessoas não conseguem perceber. Mas pelas suas características e pela sua experiência em observar, ele consegue perceber, por exemplo, quando uma pessoa mente ou alguma mudança de temperatura, coisas assim. Porque o tipo 5 também tem uma característica de ter um ou dois sentidos mais apurados que os outros. É uma característica comum do tipo 5 que é bem interessante também. Eles também são curiosos, concentrados e pacientes em coisas que lhes chamam a atenção. E nos níveis mais evoluídos eles são inventivos, inovadores, são práticos e são originais. E por último, no nível mais evoluído de evolução, eles são competentes, lógicos, profundos, criativos e compassivos. Bom, se você conhece alguém do tipo 5, manda esse vídeo para ele, manda esse vídeo para ela. Lembra de curtir aqui esse vídeo, se inscreve no canal. E se você tem alguma dúvida e quiser me falar alguma coisa, é só comentar aqui embaixo que eu te escrevo, eu te respondo ou talvez eu até grave um vídeo para você. Tamo junto, te espero no próximo vídeo